E aí, beleza? No meio da noite, o caçador de recompensas Hub chega a um motel e observa um cartaz de procurado com a foto de Jeb. Depois de se equipar, Hub bate na porta e diz que é um agente de fiança. Então Jeb deve sair com as mãos para o alto. A televisão e as luzes estão desligadas no quarto, mas Jeb apenas manda ele ir embora. Sem desistir, Hub remove a grade do duto de ventilação e, usando um gancho, solta um ninho de vespas dentro do quarto. Logo, Jeb sai correndo para fugir das vespas e Hub o agarra com o gancho, mas então descobre que não é Jeb, é Billy Earl, que enviou uma pista falsa só para atrair Hub até o motel. De repente, o irmão de Billy, Clyde Earl, atira nas costas de Hub, derrubando-o no chão. Em seguida, Clyde corta a garganta de Hub para matá-lo. De manhã, Hub, morto, acorda em um espaço entre as paredes e entra em pânico. Por causa do buraco em seu pescoço, ele não consegue gritar por ajuda. Ele começa a socar a parede e abre um buraco grande o bastante para cair no quarto de Billy. Ao se olhar no espelho, Hub fica chocado ao ver o estado de seu pescoço, o que prova que ele não deveria estar vivo. Ele também percebe uma marca em forma de garra no braço. Nesse momento, ele ouve uma voz do lado de fora e percebe que suas armas sumiram. Tater entra no quarto e grita ao ver Hub, que o soca e o acerta com a porta antes de derrubá-lo, roubando sua arma no processo. Ao acender um cigarro, a fumaça sai pelo buraco em seu pescoço. Tater confessa que foi contratado pelos irmãos Earl para incendiar o local e que eles roubaram o caminhão de Hub. Ele também jura que Hub estava morto na noite anterior. Furioso, Hub algema Tater e o tranca no porta-malas, mandando avisar os irmãos Earl que ele está vindo. Depois, Hub pega uma fita adesiva no carro e a enrola ao redor do pescoço antes de ir embora. Após dirigir por um tempo, ele para esperar um trem passar e verifica seu ferimento, percebendo que ele está lentamente se fechando. Eventualmente, ele chega em casa e corre para o banheiro para checar sua cicatriz novamente, só para descobrir que seu pescoço está completamente curado. Depois de se lavar, ele vai ver sua mãe Kitty e fica irritado ao encontrá-la com o pastor Ron. Ron havia banido Kitty de sua igreja, mas está disposto a deixá-la voltar se Hub prometer parar de prender criminosos durante os cultos de domingo. Hub responde com grosseria e Ron vai embora. Ele pergunta à mãe por que Billy saiu da prisão e ela diz que foi Lucky quem pagou a fiança. Percebendo que Lucky quer vê-lo morto, Hub falsifica alguns documentos de prisão para fazer parecer que Lucky é um homem procurado. Enquanto isso, sua secretária eletrônica recebe ligações constantes de uma empresa chamada Pot o Gold. Ele desconecta o telefone, mas todos os seus celulares reservas começam a receber as mesmas ligações. Depois, ele vai ao bar local. Quando vê Lucky, o segue até os bastidores e tenta confrontá-lo, mas é interrompido por seu filho Cade e sua ex, Marianne, que agora está namorando Lucky. Hub diz que tem um mandado contra ele, mas Marianne não acredita e corre para o camarim. Depois de dizer que quer seu caminhão de volta, Hub segue Marianne e tenta explicar que Lucky contratou homens para matá-lo. Como ele não tem nenhuma cicatriz, Marianne também não acredita. A conversa deles é interrompida quando Cade entra dizendo que alguém chamado Goldpot continua ligando para o clube com uma mensagem urgente, mas Hub ignora. Antes de sair, Marianne pede para ele assinar um formulário, permitindo que ela leve Cade para outro estado para uma audição. Hub apenas diz que vai pensar. Depois ele tenta encontrar Lucky novamente, mas ele já sumiu. Enquanto dirige, Hub nota as luzes piscando na igreja local. Ron está na porta e Hub fica chocado ao ver que os olhos dele brilham como buracos escuros. Ao se afastar de carro, Ron o segue. Eventualmente, Hub chega a uma cabana na floresta e vê o carro de Lucky do lado de fora. O terceiro irmão Earl, chamado Tiny, está por perto urinando. Hub checa Tater e confirma que Lucky contratou os Earls. Então, ele se aproxima de Tiny com a arma em punho. Tiny fica chocado ao ver Hub vivo e confirma a teoria dele. Lucky não está ali. Tiny trouxe o carro como isca e os irmãos estão dentro. Hub leva Tiny para dentro da cabana e o chuta a porta adentro antes de atirar nos dedos de Billy. Ele manda os irmãos enviarem uma mensagem para Lucky pedindo mais dinheiro para matar Hub como forma de armadilha. Enquanto esperam Lucky, as luzes da cabana começam a piscar e Clyde vê Ron se aproximando pela janela. Hub o manda sair e se livrar do pastor. As luzes continuam piscando mais forte e Clyde diz para Ron ir embora, mas
mas acaba gritando. Quando Hub espreita por uma fresta da porta, ele vê Clyde sendo arremessado e preso na parede. O corpo de Clyde começa a se contorcer de forma não natural, enquanto Billy levita na cadeira. De repente, Billy é lançado contra a porta, esmagando o crânio. Hub olha de novo e vê um Ron demoníaco encarando ele. Aterrorizado, Hub dispara através da porta até acabar as balas, mas a maçaneta continua se mexendo. Ele foge pela porta dos fundos e atravessa a floresta até chegar na estrada, onde pega um táxi de volta para a cidade. Ao chegar em casa, encontra Kitty conversando com Mid, que está ali para falar da orientação do programa Pot o Gold. Ele tenta dispensá-la, mas Mid chama sua atenção ao dizer que ele morreu e foi para o inferno. Pot o Gold o trouxe de volta, mas é algo temporário e Mid é como sua agente de condicional. Ele foi ressuscitado para continuar caçando recompensas, mas agora, ao invés de criminosos, precisa caçar demônios. Um flashback mostra que na noite anterior, Ron estava totalmente normal até usou água benta para arrumar o cabelo. Quando a energia caiu, ele foi verificar o quadro de fusíveis e religou. De repente, algo piscou no espelho e faíscas surgiram nas velas do altar. De repente, um cartaz com o rosto de Ron começa a queimar e o rosto de um demônio aparece no espelho. Ron pega uma cruz e começa a recitar a Bíblia, enquanto joga água benta em todos os espelhos, fazendo-os se quebrar. As luzes continuam a piscar e a água benta começa a ferver. Quando Ron tenta pegar mais, é eletrocutado e seus olhos queimam. Ele cai morto com metade do rosto queimado, mas segundos depois acorda e seu rosto se regenera rapidamente. No presente, Hub recusa a proposta de Mid, achando que é um golpe. Mid pega um gravador e pede confirmação da recusa, mas Hub não tem coragem de dizer em voz alta. Kitty quer saber por que o filho dela teria ido parar no inferno, mas Mid diz que isso só ele pode contar. Ela então explica que demônios estão escapando do inferno e o trabalho de Hub é mandá-los de volta. Como ele esteve lá, agora consegue vê-los no mundo real. Os demônios matam seus hospedeiros antes de possuí-los. Então Hub não estará matando humanos. Se falhar na missão, será mandado de volta para o inferno. Enquanto isso, Lucky chega à cabana e encontra os corpos dos 3 irmãos. Perto dali, ele acha um carro e verifica o porta-malas, encontrando Tater, que diz que Hub está por trás de tudo. Na casa de Hub, chega um fax da Pot o Gold com o nome do primeiro demônio-alvo e as coordenadas para encontrá-lo. Ao pesquisar essas coordenadas na internet, Hub descobre que apontam para a igreja local. Ele então precisa contar à mãe sobre Ron. Kitty insiste em ir junto, então os dois vão investigar a igreja. Eles encontram o prédio sem energia, todo destruído desde a noite anterior, e metade do rosto de Ron no chão. Sem querer expor a família ao perigo, Hub vai ao bar e entrega para Marianne o formulário assinado para que ela possa deixar o estado com Kate. Mais tarde, em casa, Kitty pergunta a Hub por que ele foi mandado para o inferno. Hub diz que não sabe e que deve ter sido um engano. Kitty se culpa, achando que foi uma mãe ruim. Ela sai chorando do cômodo e Hub a segue, consolando-a com um abraço. Lembrando das luzes piscando, Hub liga para um amigo da companhia elétrica e descobre que houve oscilações na usina de reciclagem. Hub se equipa novamente e Kitty insiste em ir com ele. Quando chegam à usina de reciclagem, ele quer que Kitty fique no carro, mas ela o lembra de que já foi caçadora de recompensas também, então vai ajudar. Depois de fazerem um plano, eles entram. Hub encontra um rastro de sangue com um triângulo. Ao olhar para cima, vê um trabalhador morto pendurado em forma de cruz invertida. De repente, a lanterna de Hub quebra e ele começa a flutuar. Um Ron demoníaco sai das sombras e o arremessa contra a parede. As luzes piscam e o rádio do caminhão liga sozinho. Hub corre para se esconder e quando Ron tenta segui-lo, pisa em uma armadilha de urso colocada por Kitty. Em seguida, Hub atira um tranquilizante e Kitty tenta exorcizá-lo, mas nada funciona. Hub tenta balas de verdade, mas também são inúteis. Ron reage jogando objetos nele. Quando ele se aproxima, é atingido por um tiro de espingarda disparado por Kitty. O demônio parece reunir forças para se levantar, então Hub empurra uma máquina em sua cabeça. As luzes voltam ao normal enquanto o corpo de Ron pega fogo. As chamas se espalham rapidamente e a dupla foge, sem saber que Tater os observava o tempo todo. No dia seguinte, Deirdre chora enquanto grava
um vídeo dizendo que uma amiga está a assediando. Ao terminar a transmissão, é revelado que tudo era mentira, uma forma de se vingar da garota que está namorando seu ex. Ela ouve um barulho no banheiro e encontra o chuveiro ligado, mas vazio. Deirdre desliga a água, mas quando sai, o chuveiro liga de novo. Todas as torneiras do banheiro começam a fazer o mesmo e ao tentar desligá-las, ela vê um demônio no espelho. De repente, começa a flutuar e seu corpo é empurrado para dentro da banheira, onde se afoga. Enquanto isso, Hub recebe uma mensagem da Pot O'Gold parabenizando pela missão cumprida. Ele olha o arquivo policial de Lucky em Boston e pede para Kitty ficar de olho no fax antes de sair. Quando Hub chega à casa de Lucky, vê que ele está levando Cade para a escola. Ele se oferece para levá-lo e Lucky reclama, mas Marianne acha uma boa ideia. Hub deixa Cade dirigir mesmo sem permissão e mostra o arquivo policial para contar ao filho sobre o passado criminoso de Lucky. Cade tem dificuldade em focar na estrada, mas diz que já sabia de tudo. Agora ele acha que o pai fingiu querer passar tempo junto, só para falar mal de Lucky. Nesse momento, Kitty liga com uma nova missão e conta sobre um demônio que deve ser mantido longe da água. Hub diz a Cade que vai faltar à escola e o faz dirigir até as coordenadas. Eles chegam à casa de Deirdre e Hub manda Cade ficar no carro como vigia. Ele vai até a porta dos fundos e nota água escorrendo do segundo andar. Ele arromba a fechadura e entra, encontrando o banheiro alagado e manchas de sangue nas paredes. Na saída, Hub conclui que está caçando a adolescente que mora ali e Cade confirma que é a casa de Deirdre, uma garota popular da escola. Enquanto isso, Tater mostra fotos dos corpos da usina para Lucky. Ele faz teorias sobre magia negra e bruxas, deixando Lucky irritado. Enquanto Hub e Cade dirigem pela cidade, Hub percebe que várias fontes de água estão fora de controle. Ele marca no mapa e percebe que o demônio está indo para a piscina pública do condado. A dupla corre até lá e Hub entra pela janela do vestiário. O lugar já está alagado e há ruídos em outras salas. Hub continua procurando e encontra o zelador morto no fundo da piscina. 3 boias flutuam acima dele formando um triângulo. De repente, uma Deirdre possuída agarra o pé de Hub e o puxa para dentro da piscina. Então ela começa a empurrá-lo para baixo para tentar afogá-lo. Hub reage e consegue esfaquear o rosto dela com sua faca, mas Deirdre continua a empurrá-lo e Hub começa a perder a consciência. No entanto, o zelador morto ao lado o faz lembrar que ele quer viver e ele esfaqueia Deirdre novamente, dessa vez no olho. Isso mata o demônio e agora Hub consegue subir à superfície. Logo, o corpo começa a queimar debaixo d'água. Ao sair, Hub vê a xerife Ruby se aproximando. Então ele se esconde atrás do balcão da recepção. Enquanto Ruby tenta encontrar uma entrada, Cade liga para o pai perguntando o que fazer e Hub diz para ele ir embora sem esperar. Então Hub usa o telefone do balcão para ligar para o número de emergência e diz que há um adolescente bêbado dirigindo pela cidade, descrevendo o próprio caminhão. Ruby é informada disso e parte para perseguir Cade. Agora Hub pode pegar o disco rígido do sistema de vigilância para esconder as evidências de que esteve ali. Enquanto isso, Lucky aparece na casa de Kitty e ela o recebe com uma espingarda. Lucky diz que só está tentando proteger sua família e deixa um arquivo antes de ir embora. Quando Kitty abre, encontra fotos do que aconteceu na usina de reciclagem. Mais tarde, Marianne tira Cade da custódia policial. Quando Hub chega, Marianne grita com ele e começa uma grande discussão. Descobre-se que Cade vai iniciar uma carreira musical com o apoio da mãe, o que irrita Hub, já que ele não deveria começar antes dos 18 anos. Marianne e Cade acham que Hub está com inveja porque a carreira dele fracassou e vão embora com desprezo. Quando Hub chega em casa, pensa sobre o que aconteceu um mês atrás. Na floresta perto de sua casa, ele cavou um buraco e enterrou o corpo de uma mulher chamada Cheryl. Algum tempo depois, o delegado Briggs pega dinheiro do dono de um food truck, ameaçando prendê-lo por roubo do caminhão se ele reclamar com os superiores. Quando Briggs entra no carro, ele vê um demônio no retrovisor, mas ao se virar não há nada. De repente, algo o agarra e um jato de terra entra pela sua boca, sufocando-o. Suas mãos se movem com violência e ele se auto-elimina. Então ele acorda possuído. Em casa, Hub assiste a uma fita antiga dele com Marianne se apresentando no bar. Ao olhar pela janela, imagina Cheryl parada ali, encarando-o. Kitty prepara uma arma raspando o número de série e revela que
guarda cristais ilegais no cofre. Nesse momento, chega um fax informando Hub sobre um demônio da Terra. Quando ele pergunta a Kitty se ela quer ir junto, percebe que ela já saiu. Hub segue as coordenadas e encontra um carro de polícia abandonado. Ao perguntar ao dono do food truck, descobre que o carro pertence a Briggs, que saiu andando há cerca de 1 hora. Enquanto isso, Cade começa a ter dúvidas sobre sua apresentação. Mary Ann culpa Hub e Lucky tenta dizer que o ex dela não é uma boa pessoa. Mas Mary Ann não gosta que eles se insultem. Lucky tenta mostrar as fotos, mas são interrompidos quando um funcionário avisa que o carro dele está pegando fogo. Todos no bar saem correndo para apagar o incêndio que foi causado por Kitty. Enquanto estão distraídos, ela invade o escritório de Lucky e esconde a arma e o saco de cristais. Nesse momento, ela recebe uma ligação de Hub, que conta sobre o sangue encontrado no carro de Briggs. Ele já ligou para a delegacia, que rastreou o rádio de Briggs, então ele vai atrás dele. Após desligar, Kitty esbarra em Mary Ann, que reconhece o truque do carro com fumaça, um velho truque da família. Kitty pede que ela converse com Hub para saber os detalhes e Mary Ann concorda. Depois que Kitty sai pelos fundos, Mary Ann rastreia o celular de Hub e o segue até uma loja de ferragens. Ela começa a gritar com ele e conta sobre o truque da Kitty, mas os dois são interrompidos por um som estranho. Hub a manda sair, mas no caminho, Mary Ann nota um rastro de terra que a leva até um monte. Ao olhar atrás dele, fica horrorizada ao encontrar um corpo. Hub rapidamente a impede de gritar e nota uma câmera de segurança. Ele tenta tirá-la dali, mas em outro corredor eles veem Briggs derramando terra no chão. Vendo o uniforme, Mary Ann pede ajuda e diz onde estão. Briggs se vira com aparência demoníaca, mas Mary Ann só vê um rosto normal. Hub atira e Mary Ann se afasta quando Briggs começa a andar pelas paredes. O policial ataca Hub e os dois lutam no chão. Então Mary Ann pega uma picareta e acerta Briggs pelas costas. Assim que o demônio se vira, Hub atira na cabeça dele. Enquanto o corpo começa a queimar sozinho, os dois correm para fora da loja. Mais tarde, em casa, Mary Ann lava o sangue, enquanto Hub percebe que Briggs estava formando um triângulo com terra. Todos os triângulos até agora tinham sacrifícios no centro. Então ele liga para Mid para contar, mas ela se assusta porque Hub conseguiu o número dela escondido. Ela pede que ele nunca mais ligue, dizendo que aquele é o telefone da casa da família. Depois Hub explica tudo para Mary Ann, que não entende por que ele foi parar no inferno. Ela também percebe que Lucky realmente o matou e ri, porque isso prova que ele não mudou como prometeu. Hub pede que ela vá embora do estado com Cade para ficarem seguros. Ele diz que quando tudo acabar quer consertar seus erros. Mary Ann o surpreende com um abraço antes de serem interrompidos por uma ligação de Kitty. A dupla vai até o bar e vê Lucky sendo preso graças às provas plantadas por ela. Mary Ann conversa com ele, mas Lucky continua dizendo que não contratou os irmãos Earl. Usando o que Kitty contou, Mary Ann avisa que se ele tentar incriminar a família de Hub com as fotos, a polícia vai achar que ele também está envolvido, pois a espingarda plantada por Kitty é a mesma que matou Ron. Mais tarde, Mary Ann e Hub precisam dizer a Cade que não vão pagar fiança para Lucky. Hub dá sua bênção ao filho pela carreira musical e os dois se abraçam. Após se despedir da família, Hub se junta a Kitty, que está ouvindo de Ruby que Gribbs morreu em um incêndio na loja. Ruby quer saber por que Hub estava procurando por Gribbs, e ele diz que apenas encontrou o carro abandonado. Depois que Ruby vai embora, Kitty se preocupa com as câmeras de segurança da loja, mas Hub tem certeza de que o fogo as destruiu. No lago da cidade, um casal tenta comemorar o noivado quando um homem aparece com uma monster truck para pescar. O noivo pede 1 hora de privacidade, mas o pescador se recusa a sair e dá um soco nele. Os dois começam a brigar no chão, enquanto dois demônios aparecem dentro do veículo, começam a inflar os pneus até que eles explodem. A mulher é derrubada e, ao olhar para cima, vê que a caminhonete caiu sobre os homens. Ela corre para ver os corpos e os encontra partidos ao meio, mas eles abrem os olhos para encará-la. No bar, Lucky volta da cadeia e começa a beber, jogando fora seu chip de sobriedade de 9 meses. Ele diz a todos que Hub tentou incriminá-lo, mas falhou e então tenta comprar o caminhão da bartender. Enquanto isso, Hub encontra o livro de demônios da mãe e nota um diagrama de ritual. Ele arranca a página e a adiciona ao seu painel
painel de investigação. Combinando as localizações dos triângulos até agora, Hub conclui que os demônios estão tentando formar um pentagrama. Até o momento, os demônios usaram espírito, terra e água. Faltam apenas fogo e ar. Um flashback mostra que 9 anos atrás, Mid era uma confeiteira muito bem sucedida. Durante uma festa em casa, Mid descobriu que seu filho Benji parou de respirar. Após ir ao hospital, ela soube que Benji tinha câncer em estágio avançado e a seguradora não cobriria o tratamento. Desesperada, Mid vendeu quase tudo que tinha, mantendo apenas o essencial. Ainda assim, o dinheiro não foi suficiente e ela começou a considerar vender um rim, mas ao pesquisar informações, encontrou um anúncio da Pot of Gold prometendo benefícios médicos completos. Ela clicou e o logo do duende começou a se mover na tela, causando falhas. Então apareceu um formulário que se preencheu sozinho com os dados dela, incluindo uma cláusula que prometia curar Benji. O duende repetia vendendo sua alma enquanto ela enviava o formulário. No dia seguinte, Mid recebeu a visita de Cosmo, que lhe entregou uma máquina de fax. Ele disse que se alguém perguntasse como Benji melhorou, ela jamais deveria mencionar a Pot of Gold. Seu novo trabalho era recrutar novas almas para a empresa, com uma cota a cumprir, e 1/3 dessas almas contaria como crédito para Cosmo, seu supervisor. As novas almas lhe renderiam créditos, o que revelava que tudo era um esquema de pirâmide. Mid hesitou, mas quando Cosmo a lembrou da morte iminente de Benji, ela assinou o contrato. Ele também exigiu a impressão digital dela e a caixinha de tinta furou seu dedo para coletar sangue. Depois disso, Mid começou a ver imagens do inferno nos espelhos e descobriu a verdadeira forma de Cosmo, um velho deformado. Uma marca roxa em forma de garra surgiu em seu braço e Cosmo mostrou que ele tinha a mesma marca. No presente, Mid está feliz assando doces com um Benji completamente saudável. O aplicativo da campainha avisa que Hub está à porta, então ela pega sua arma antes de recebê-lo. Hub revela que pesquisou e sabe da história dela. Então Mid explica que quando tentou sair da Pot of Gold, o câncer de Benji voltou. Hub demonstra empatia, mas ainda tenta mostrar sua teoria sobre os demônios. Mid não se importa com nada além da segurança do filho e ameaça atirar se ele não for embora. Hub deixa a pasta e vai embora dirigindo. Durante o caminho, ele liga para Kitty e descobre que o demônio do ar está solto. Ele também nota que Marianne está rastreando seu celular e gosta de imaginar que ela sente sua falta. Momentos depois, Hub chega ao lago e encontra os veículos abandonados e sangue onde os corpos estavam. Como não há ninguém por perto, ele decide seguir para o leste, pois é onde fica o local do ar no pentagrama. À noite, Hub observa uma ponte e vê os 2 homens possuídos carregando a mulher. Ele começa a atirar e acerta um dos homens, mas o outro usa a moça como escudo. Hub continua atirando no primeiro, que está subindo pela ponte. De repente, um caminhão aparece atrás e atinge o carro de Hub, fazendo-o capotar. Quando Hub acorda, tenta alcançar sua arma caída, mas Lucky pisa em sua mão antes de chutá-lo na cabeça. No dia seguinte, Kitty encontra o carro do filho, mas não vê ninguém por perto. Ela escuta o rádio da polícia e ouve sobre um assassinato. Então corre para a cena do crime, mas é apenas a mulher morta do lago. Ruby a vê e acha estranho Kitty estar tão longe da cidade tão cedo, e ainda por cima vestindo colete. Quando Hub acorda, está de cueca e algemado a um banco na cela de sua própria casa. Ele ouve o celular tocando e a secretária eletrônica grava uma mensagem de Mid, que diz ter lido o arquivo e admite que Hub estava certo. Lucky também está ali e começa a falar que Hub é um fracassado, sem entender como alguém como ele conquistou Marianne. Lucky pisa na mão de Hub e acerta os dedos dele com um martelo antes de se virar para a câmera. Descobre-se que ele está gravando tudo para Marianne. Ele admite ter contratado os irmãos Earl para matar Hub, mas também diz que Hub tentou matá-lo primeiro. Quando Hub diz que ele está mentindo, Lucky exige que conte o que aconteceu com Cheryl. Ele se recusa, então Lucky continua quebrando seus dedos com o martelo. Um flashback mostra que, um mês atrás, Hub visitou Lucky no bar e tentou convencê-lo a deixar Marianne, dizendo que ninguém abandona o mundo do crime de verdade. Lucky insistiu que estava limpo, mas Hub começou um discurso dizendo que o mataria ao incriminá-lo como delator para a antiga gangue. Então Hub deu um soco em Lucky e Tiny teve que expulsar
expulsá-lo. Lá fora, Tiny deu alguns chutes em Hub e mandou ele fugir. Mais tarde naquela noite, Hub esperava no carro até Tiny sair enquanto bebia muito. Com uma arma na mão, entrou no bar e viu uma sombra com o chapéu de Lucky e atirou imediatamente. Mas ao se aproximar, viu que havia atirado em Cheryl. Hub tentou estancar o sangue, mas Cheryl morreu em seus braços. Lucky estava no escritório do andar de cima e viu o carro de Hub saindo em alta velocidade. Ele correu até a outra sala e encontrou o chapéu, o chão recém-limpado e muito plástico filme. No presente, Lucky insiste que Hub deve confessar, mas Hub apenas mostra o dedo do meio. Lucky responde com mais golpes de martelo. Enquanto isso, Marianne e Cade terminam de gravar sua primeira música juntos. Nesse momento, ela recebe uma ligação de Ruby perguntando se ela esteve na loja de ferragens. Marianne diz que foi até a loja para comprar um novo fusível e que estava sozinha. Ruby desliga, mas tem uma imagem da câmera de segurança mostrando Marianne e Hub na loja antes do incêndio. Em casa, Hub ouve a porta e pensa que é Kitty. Então Lucky vai até a entrada para distraí-la. No entanto, ele encontra o pescador possuído na porta e o outro homem no teto antes de ser atacado. Hub aproveita a mão quebrada para soltá-la das algemas e usa o martelo para quebrar a outra. Os demônios estão espancando Lucky e ele não tem escolha a não ser atirar, mas as balas não fazem efeito. Lucky tenta se esconder debaixo de um carro, mas o pescador o arrasta e o joga contra um armário. Hub vê tudo isso e corre para pegar uma arma, mas encontra o outro demônio no teto atrás dele. Ele derruba o demônio com um tiro e o pescador ouve o disparo, largando Lucky para perseguir Hub. Quando ele acerta um tiro na cabeça do primeiro demônio, ele finalmente morre e o corpo começa a pegar fogo. O pescador tenta atacar Hub, que também atira nele, mas acerta apenas o corpo. E essa era sua última bala. Enquanto Lucky foge com seu caminhão, Hub pega uma motosserra e a enfia na cabeça do pescador, matando-o de vez. Para proteger sua casa, ele usa um extintor de incêndio para apagar os 2 focos de fogo. No fim da tarde, Kitty chega e cuida da mão de Hub para evitar que ele vá ao hospital. Ele está prestes a contar a verdade sobre Cheryl, mas são interrompidos pela chegada de Marianne e Cade, que agora sabe sobre os demônios. Marianne contou porque acha que Ruby sabe de algo e eles precisam de um plano. Hub mostra os corpos para tentar assustar Cade, mas ele ainda quer ajudar a família, e Kitty admite que estão precisando de mais mãos. A família decide limpar a bagunça junto. No dia seguinte, um menino está brincando no parquinho quando uma força invisível traça um rastro de cinzas na grama e faz a criança desaparecer. Enquanto isso, Marianne continua ajudando Hub na limpeza. Kitty e Cade saíram com os corpos, que serão cremados na funerária. Hub sabe que os funcionários não chamarão a polícia porque Kitty tem informações sobre os crimes cometidos no local. De repente, ouvem um toque de celular e descobrem que Lucky esqueceu o aparelho. Marianne sabe a senha e desbloqueia o celular, mas Hub avisa que Lucky gravou sua tortura, então ela o larga. Quando ela sai do cômodo, Hub destrói o celular com um martelo. Após Kitty e Cade voltarem, chega um fax com dados sobre o novo demônio. Ele consegue manipular o fogo, exatamente como Hub havia previsto. Seguindo o gráfico que criou no mapa, ele conclui que o sacrifício final acontecerá no novo conjunto habitacional. A família se pergunta o que acontecerá com Hub após matar o último demônio, e Kitty os convida a fazer uma oração. Nesse momento, Mid chega com os resultados de sua pesquisa. Se os demônios completarem o ritual, invocarão um dos 7 acorrentados, antigos anjos que se rebelaram junto com Lúcifer. A família organiza um plano de evacuação para o conjunto habitacional. Em uma igreja, Lucky tenta conversar com Deus sobre o que viu, enquanto Tater diz que estava certo sobre a magia negra. Lucky conclui que Deus lhe deu um temperamento explosivo para prepará-lo para enfrentar Hub como um guerreiro sagrado e pede um sinal. O telefone de Tater começa a tocar. A polícia continua pressionando para que ele fale sobre os irmãos Earl, mas ele jura que não é dedo duro. Lucky, porém, interpreta isso como o sinal. Mid e a família de Hub se vestem de bombeiros e vão de casa em casa no conjunto habitacional, dizendo que precisam evacuar devido a um vazamento. Mid usa um espelho para ver a verdadeira forma das pessoas e confirmar se estão possuídas. Um dos vizinhos se recusa a sair sem sua coleção de bonecas e começa a atirar. Então o grupo se esconde. Eles não querem salvar esse sujeito estranho, mas não têm escolha. Ou
o demônio usará ele no ritual. Hub entra escondido na casa e espera o homem ir verificar suas bonecas para pegá-lo de surpresa. Ele o desacorda com um taser e o arrasta para fora. Então, Mid entra para verificar o local e encontra o menino do parquinho. Ele apenas a encara de forma estranha, então ela usa o espelho e confirma que é o demônio. Ela pega a arma, mas não consegue atirar em uma criança. De repente, linhas de fogo aparecem no chão e a casa afunda em um buraco. Como isso mata Mid, o ritual está agora completo. Naquela noite, Hub agradece a família pela ajuda e todos se abraçam. Enquanto esperam pelo fim, tocam música juntos. Depois disso, Marianne beija Hub e os dois acabam se divertindo. Na delegacia, Lucky convence Ruby a prometer que não tocará em Marianne em troca das fotos da usina de reciclagem. Momentos depois, Hub recebe um fax dizendo que deve caçar um demônio chamado Lilith. As coordenadas apontam para seu quintal. Ele corre até o túmulo de Cheryl e o encontra vazio. Um flashback revela que, no meio da noite, Cheryl, possuída, se levantou da cova. Movendo-se de forma extremamente rápida, ela olhou pela janela e viu Hub com Marianne. Naquele instante, ela ouviu um caminhão se aproximando, então abriu as asas e voou para pousar no topo do veículo. No presente, Hub acorda após ter dormido na floresta. Quando Marianne o encontra, ele não tem escolha a não ser contar a verdade sobre Cheryl. Então a família se reúne e começa a gritar com ele, mas Hub os lembra de que podem discutir isso depois. O foco agora deve ser o demônio. Marianne admite que o demônio é a única razão pela qual ainda não chamou a polícia contra Hub e vai embora com Cade. Momentos depois, Hub está tentando cortar madeira e percebe o vento balançando a floresta. Então suspeita que alguém veio atrás dele. Nesse momento, Cosmo chega em sua van e solta Mid, que parece estar perfeitamente bem. Ela explica que foi enviada de volta para ajudá-lo a terminar o trabalho, que será o último para os dois. Também é a única chance que tem de salvar suas famílias, pois o Armagedon está chegando. Mid conta a ele sobre Lilith, que costumava ser um anjo. Como era a favorita de Deus, os outros anjos ficaram com inveja e a enganaram para que se juntasse à rebelião, resultando em sua queda para o inferno. Lilith é conhecida por sua voz impressionante e é muito atraída por música. Além disso, possui poderes de controle mental. O diabo se apaixonou por ela desde que se tornou sua prisioneira, e da última vez que escapou, descontou sua fúria em todos os homens que encontrou. Eles conseguiram capturá-la fora de uma abadia, onde monges cantavam, e Mid tem um diagrama desse local. Enquanto isso, Cheryl invade uma lanchonete e aumenta o volume da jukebox. Os moradores correm para chamar a polícia porque a reconhecem dos cartazes de desaparecida. Quando um homem toca seu ombro, Cheryl controla a mente de todos os homens no local e os força a desistirem. Depois faz as mulheres se curvarem diante dela. Ao mesmo tempo, Lucky e os policiais cercam a casa de Kit. Ela se rende enquanto eles revistam o local, mas não conseguem encontrar Hub. Não há sangue em lugar nenhum. Então os policiais começam a duvidar da história de Lucky. Ele então aponta para o painel de demônios de Hub como prova. Logo, os policiais também prendem Marianne, e Lucky diz a Cade que fez isso para protegê-lo. Mas Cade jura que não vai testemunhar contra os pais, o que torna a história de Lucky ainda menos crível. Kit e Marianne tentam convencer Ruby de que Hub está salvando o mundo, mas ninguém as leva a sério. Ruby ameaça prender Cade também. Então Marianne concorda em ligar para Hub e deixa uma mensagem pedindo que ele se encontre com ela. Na floresta, longe da cidade, Hub começa a montar um sistema de som porque acha que pode atrair Lilith com música alta. Ele viu um pentagrama na imagem da abadia e concluiu que pode usar um para mandá-la de volta. Eles fazem runas com galhos e as colocam dentro de latas de café para formar os pontos do pentagrama. Depois ligam tudo com fios e cobrem com folhas e terra. Hub está preocupado com os poderes mentais de Lilith, mas Mid explica que eles não funcionam em quem já esteve no inferno. Assim que Hub começa a tocar música, Cheryl sai da lanchonete. As mulheres voltam ao normal e gritam ao ver os corpos dos homens. Cheryl voa até a floresta e pousa fora do pentagrama. Hub sai do esconderijo com sua arma, mas Cheryl surge atrás dele e começa a jogá-lo de um lado para o outro, batendo sua cabeça contra o carro e uma árvore. Então ela o levanta bem acima do pentagrama e Mid ativa a armadilha. As linhas formam paredes de energia
energia e Cheryl entra em pânico, soltando Hub sobre o carro e tentando voar para longe, mas o feitiço a mantém presa. Em seguida, Cheryl se encosta no carro e finge ser uma mulher inocente, suplicando para Hub não matá-la de novo. Hub percebe que ela não é Cheryl e a voz de Lilith diz que se ele a deixar ir, ela permitirá que Cheryl viva e Hub não será mandado para o inferno. Enquanto fala, ela cura todos os ferimentos de Hub. Ele corre para pegar sua arma, mas quando Lilith menciona sua família, ele decide aceitar o acordo. Lilith se transfere para um corvo e os hematomas de Hub somem do braço. Então ele quebra o selo e o corvo voa para longe. Mid o insulta, mas Hub promete que encontrará uma forma de consertar tudo depois. Cheryl volta ao normal e não entende o que aconteceu. Naquela noite, Hub leva Cheryl ao bar para que ela se reencontre com os amigos. Ele mostra o dedo do meio para Lucky antes de dizer à família que está livre do inferno. Mas Ruby o interrompe para prendê-lo. Uma Marianne devastada corre para o camarim e começa a chorar sozinha. Nesse momento, ela percebe o corvo pousado em seu cabide. Quando Lucky vai ver como ela está, encontra o quarto destruído e Marianne cantando diante do espelho. Ele tenta se aproximar, mas Marianne está possuída e o empurra. Com seu poder, ela força Lucky a desistir. Na sala principal, Hub vê o corvo voar. Nesse momento, Marianne sobe ao palco e começa a cantar para controlar a multidão. Todas as mulheres cruzam os braços e os homens se preparam para desistir, exceto Hub. Lilith se revela para Hub e diz que ele não tem outra escolha a não ser servi-la se quiser manter Marianne em segurança. Terminando assim a primeira temporada de The Bondsman, série de terror e ação de 2025. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.